Olá, minha aluna extraordinária. Com certeza, com essa aula sobre retenção prolongada, eu vou te ajudar bastante como que você vai fazer para que seus cílios durem mais. Eu falo uma retenção boa, é uma retenção onde sua cliente volta ali com 30 dias e aquele ciclo de crescimento do fio dela completou e os cílios não está desprezo mais do que 50%. As nossas outras mentorias, as de manutenções, vocês conseguiram ver, e eu vou provar para vocês também aqui, como que foi essa durabilidade um pouco maior para as nossas clientes. Isso funciona porque eu tenho um protocolo aonde eu sigo e é um padrão que eu vou passar para você também. Mas você tem que entender que existem três fatores que interferem na sua retenção: o seu ambiente, a sua postura profissional, escolhendo o melhor produto e também os cuidados da cliente. Entendendo todos esses fatores, você vai conseguir descobrir aonde está sendo o seu erro e fazer com que a sua retenção chegue a 7, até mesmo 8 semanas, que vai ajudar bastante para que o lucro dos seus atendimentos seja um pouco a cada vez maior. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a nossa aula de retenção prolongada. Qualquer dúvida, nós temos esse WhatsApp aqui embaixo, é o nosso WhatsApp comercial, aonde você pode esclarecer e tirar todas as suas dúvidas com a nossa equipe e comigo também, tá bom? Temos uma loja de produto que chama lojamiramoto.com, aonde vocês vão encontrar todos os materiais necessários para ter a sua retenção cada vez melhor. Pensando um pouco sobre os nossos adesivos, eu vou dividir ele para você conseguir entender entre fórmula, tempo de secagem do cianocrilato, viscosidade e erros na hora de uso ou armazenamento. Quando a gente pensa no cianocrilato, o que que a gente começa a pensar? Que todos os adesivos têm uma base de cianocrilato, o que significa que o componente principal do adesivo é alguma forma de cianocrilato, que eles variam entre várias cadeias. Ele é responsável pela adesão da extensão no cílios natural e a parte do adesivo que realmente gruda. Usamos o cianocrilato porque ele seca rapidamente com a água, é bem controlado, oferece uma ampla faixa de viscosidade e texturas com formulações finas e espessas. Ele libera sempre o processo de polimerização do nosso adesivo na hora que ele está saindo do seu estado líquido, indo pelo seu estado sólido, um gás que a gente chama de cianeto ou formaldeído. Na hora que a gente já começa a falar sobre os componentes do adesivo, eu gosto de lembrar para vocês que não existe adesivo que é antialérgico. Todos os adesivos têm substâncias químicas tóxicas aos olhos, à pele, ao fio. Então, cuidado para clientes que têm qualquer tipo de sensibilidade. Vamos lá. Voltando aqui para o compartilhamento. Diferentes tipos de adesivo. Eu vou resumir e depois vou trabalhar ele detalhadamente para vocês. O principal ingrediente do adesivo é o cianocrilato. Essa substância ela é uma resina acrílica e possui diversas cadeias, sendo entre elas o etilcianocrilato, metilcianocrilato, polietilcianocrilato, butilcianocrilato, entre outros. Portanto, clientes que possuem antecedentes alérgicos a unhas de acrílico, esmalte, acetona, provavelmente serão alérgicos também aos compostos do adesivo. Existem adesivos com tempo de secado diferentes devido à sua porcentagem de cianocrilato. Cada um tem uma maneira diferente. O adesivo de secagem rápida possui uma porcentagem maior de cianocrilato, tendo uma capacidade de fixação melhor, mas apresentam um risco de
de má retenção em umidade muito elevada. Quem trabalha com adesivo de secagem muito rápida, adesivo de 1 segundo, adesivo de meio segundo, e não está utilizando ar-condicionado, tome cuidado, porque eles tendem a ser mais fortes, mais agressivos, a desenvolver algum tipo de alergia, já que eles não estão funcionando corretamente, porque as moléculas podem ficar mais ativas por causa do calor maior. O adesivo de secagem mais lenta, ao contrário, possui uma quantidade menor de cianoacrilato e, devido a isso, fornecem uma boa retenção. Também são menos propícios à irritação alérgica. Porém, pode acontecer de stickings, que é quando eles ficam mais grudados, quando quando a profissional já trabalha mais rapidamente. Um fator importantíssimo que influencia no tempo de secagem do adesivo é a umidade, pois o cianoacrilato polimeriza ao entrar em contato com a água. Isso que significa que o tempo de secagem do adesivo depende de acordo com o ambiente. Se a umidade for alta, o adesivo secará mais rápido. Se a umidade for mais baixa, o adesivo secará mais lentamente. A umidade ideal para cada adesivo varia entre as marcas. Devido a isso, não se encontra um adesivo que funcione perfeitamente em todos os ambientes de todas as profissionais. Por isso, é fundamental que você tenha um aparelho que nós chamamos de higrômetro. Esse aparelho, ele mede tanto a temperatura quanto a umidade, e você vai entender e escolher qual é o melhor adesivo de acordo com o seu ambiente, de acordo com a umidade relativa do seu ambiente. Quando a gente está falando da característica do nosso adesivo, a fórmula deles, eles podem variar entre opções de cianoacrilato, estabilizadores, carvão black ou PMMA. Eu até coloquei uma imagem aqui para vocês conseguirem raciocinar o seguinte. A marca, quando ela compra o adesivo, por exemplo, Miriam Moto Academy vai lançar um adesivo. Não é minha intenção, mas estou supondo. Provavelmente, aonde eu compro o meu adesivo vai ser de um mesmo fabricante que a gente já conhece, porque as fábricas elas não são inúmeras pelo mundo afora, porque a embalagem pode corresponder ao mesmo produto que está dentro, só mudamos o rótulo, tá? É um segredinho que vai fazer você entender um pouco melhor. Como que funciona a polimerização, o estado que o nosso adesivo sai do líquido e se torna sólido? Ela acontece quando o adesivo ele sai de um momento que ele é um monômero, onde a cadeia ela está toda aberta ali, ele começa a polimerizar e ele vira um polímero no estado líquido ou no estado sólido. A polimerização ela acontece a partir do momento que você abriu o seu adesivo. A partir do primeiro minuto que você começou a trabalhar com a sua extensão, pingou aquela primeira gotinha, ela já começa a polimerizar, sempre de fora para dentro. Por isso que a parte que eu chamo de nata do nosso adesivo, ela começa a ficar mais viscosa, ela começa a polimerizar. Por isso que a gente troca as gotas de 20 em 20 minutos, por isso que você tem que usar, mergulhar de uma forma adequada na gota. Isso a gente vai explicar melhor também. E aí você começa a entender quando e como você pode molhar as extensões para que ela saia do estado de monômero no estado líquido e entre, né, forme-se um polímero no estado sólido. O mecanismo de polimerização do nosso adesivo. O processo químico que está relacionado com os estímulos do ambiente, mudando o seu adesivo do estado líquido para o estado sólido, estamos formando em sim o processo de cura, o processo de sela, o processo de polimerização. Aí envolve todos os componentes do adesivo, quando todos os catalisadores que mantêm as propriedades do nosso adesivo ainda estão presentes dentro dele, vai fazer a polimerização. Por que eu falo de catalisadores ali? Na hora que você está trabalhando com o seu adesivo, provavelmente você já percebeu que ao abrir o adesivo, eles têm um estado líquido um pouco mais viscoso. Você percebe que ele
tarda um pouco mais a aderir ao fio natural da sua cliente, diferente de quando você já está usando aquele adesivo ali mais ou menos por umas 2 semanas. Ele já começa a ficar mais viscoso. Por quê? Ele está perdendo as suas propriedades, ele está eliminando um pouco mais de formaldeído, ele está fazendo mais polimerização, e aí ele não está funcionando da mesma maneira. Por quê? Quanto mais você abrir o adesivo, mais vai interferir na qualidade do mesmo. O que eu sugiro? Que a partir do momento que você abrir o seu adesivo, você embrulhe ele totalmente no plástico filme, né? Tampe ele totalmente, como se você fosse proteger uma fruta, você vai proteger o seu adesivo por inteiro. Aí tende a que as propriedades se mantenham por mais tempo de acordo com o fabricante. Entendendo um pouco mais sobre os nossos adesivos de uma forma mais simples, né? O adesivo, ele é basicamente feito de cianocrilato, espessantes e substância para se manter líquido dentro do frasco, que ainda não deve ter contato com o ar atmosférico, com a nossa umidade. O nosso adesivo, ele é embalado a vácuo, até o primeiro momento que você abre, ele já começa a ter contato com a umidade. Ele polimeriza a partir do momento que ele sai do nosso processo que eu expliquei para vocês, de monômero para o conjunto de polímero. Em algumas situações, a umidade levemente alcalina, por exemplo, água, álcool, soro ou infravermelho, ele começa esse processo de polimerização. Então, todos esses 3 componentes que a gente tem acesso no nosso dia a dia, água, soro e álcool, são o que a gente chama de catalisador do adesivo, o que faz ele realmente sair do processo sólido do processo líquido para o processo sólido. Também tem a opção de infravermelho, mas a água, o soro e o álcool é o mais comum no nosso ambiente. É como uma gota que há necessidade de polimerizar de uma forma homogênea, tá? Para não acontecer uma falsa colagem. Então, a quantidade de adesivo também pode ajudar para que você não tenha essa falsa colagem, para que aconteça essa polimerização mais eficácia de fora para dentro. Quais são os tipos de cianocrilatos? Essa parte, gente, eu vou falar para vocês a função, a importância de cada um, a cadeia de cada um, mas eu acho mais importante vocês entenderem aonde o adesivo está sendo fixado, mas eu vou explicar mais para frente. Vamos lá. Existem o etilcianocrinato, o metilcianocrinato, butilcianocrinato ou alcox. Qual que é a diferença entre eles? É a função para cada marca. Existem marcas que têm 2 tipos de cianocrinato, existem marcas que têm 3 tipos de cianocrinato, e cada uma você escolhe melhor com a função que você necessita de acordo com o seu ambiente. O etilcianocrinato, ele está presente em 70% no mercado coreano, é maior resistente ao calor e elasticidade. Ele é mais tóxico, com cheiro mais forte e adere mais facilmente. Ele é mais rígido e seca mais rapidamente. Está desenhado para você ali a sua cadeia, no momento que ele ainda é um monômero. Metilcianocrinato é parecido com o etil, ele é um pouco mais antigo, ele é mais rígido, mais duro. As únicas vantagens dos metils são a alta resistência a curto prazo, a uma temperatura mais forte, a maioria de produtos químicos. A cada vez mais que o mercado vai se desenvolvendo, vão aparecendo outros tipos de cianocrinato, como, por exemplo, o butil, que ele também é utilizado na medicina, é o adesivo de cadeia mais longa com um grupo mais interessante de adesivos. A sua forma, eles são menos agressivos do que os outros estilos, ao mesmo tempo que mostra boas propriedades de resistência. Alcox é um dos mais modernos que existem, com baixo odor e menos tóxico. A molécula de 4ª geração é uma molécula que faz funcionar mais lento do que as anteriores. O fato é que suas propriedades de resistência não são
tão boas quanto os outros etilos. O que a gente faz? O que a gente entende na hora que você vai escolher um adesivo para você poder trabalhar? Eu utilizo na nossa escola, desde quando eu comecei a trabalhar com extensão de cílios, dois tipos de adesivo, HS16 e HS10. HS10 eu sugiro para iniciantes e HS16 de secagem um pouquinho mais rápida, eu sugiro para profissionais que já estão um pouco mais avançados. Aí você consegue entender os compostos e as informações dos ingredientes de acordo com a importadora Chermical, que é uma das maiores importadoras que tem no Brasil, que importa para Vermont, importa para várias marcas, e ela mostra a porcentagens e perfis de cianocrinato que existe de acordo com a marca. Então, por exemplo, você vê, no caso da primeira aqui, a HS10, ela tem o etilcianocrinato como maior concentração. Você vê que ele é o primeiro a estar listado entre as cadeias de propriedades que estão ali. Porque sempre o primeiro é o que tem concentração maior que você vai levar em consideração. Ao contrário da HS16, que é o Ocox ou o produto que vem em primeira, mas a concentração maior, né, que está listada ali para vocês, também é o etilcianocrinato. Você consegue perceber que a porcentagem ela varia pouco entre um produto e o outro. Porém, o que traz um pouco mais de agilidade no processo de polimerização é a concentração maior do etilcianocrinato. Lógico que o que vale na embalagem vai ser diferente do que o meio que você está trabalhando, se você está usando ar-condicionado ou não. Então, você vai avaliar qual é a função que você precisa melhor para o seu ambiente, tá? Outro componente principal do nosso adesivo são os estabilizadores, o que você vai se mantendo ali a cada dia e ele faz com que a velocidade da secagem do nosso adesivo fique mais rápida ou mais devagar, deixando ele mais líquido ou menos líquidos. Por exemplo, é aquilo que eu falei, quando a sua cola está aberta há uma semana, ela é um pouquinho mais líquida. Se você utiliza muito, faz 4, 5 atendimentos por dia e ela está aberta há mais tempo, você percebe que a sua cola vai perdendo os estabilizadores e ela vai ficando mais grossa, deixando sim todas aquelas propriedades diferentes. Por isso eu recomendo que você troque o seu adesivo sempre em 15 dias. Mira, como que eu vou fazer? Compre uma cola de 3 ml que vai ajudar para que você não tenha nenhuma perda financeira, tá? A hidroquinona é um dos estabilizadores, ele é um ácido menos nocivo à sua saúde, ele está mais ou menos em 1% dos ingredientes e ele mantém o adesivo mais líquido e evita que ele endureça. Carvão black é o pigmento que dá cor ao nosso adesivo, a cor preta, e ele é sempre usado para os nossos fios escuros. Aí a gente consegue entender uma coisa que a gente fala também, até a diferença entre adesivos transparentes e adesivos mais escuros, tá? Deixa eu voltar aqui para ficar fácil de vocês entenderem. Resumidamente, você tem que entender que diferentes processos de polimerização acontecem de acordo com o tempo de secagem do adesivo, a temperatura indicada para aplicação e a umidade, tá? Graças a Deus já tem uma cola agora que está solucionando bastante esse caso para gente. Por exemplo, lembra que eu falei que eu recomendo para profissionais iniciantes HS10? Porque você trabalha com adesivo que seca ali entre 3 a 5 segundos, pode ter uma temperatura ideal entre 20 a 27 graus, sempre a umidade tem que ser entre 40 a 60% e tem um tempo de retenção ali de 4 e 6 semanas. Quando você pula para uma cola um pouco mais forte, que é a HS16, ela vai ter automaticamente um tempo de secagem um pouquinho mais rápido. Então, é para profissionais que já dominam a técnica de volume, que já dominam a técnica de mega. A temperatura dela suporta um pouquinho até mais, né, entre 20 e 28 graus. A umidade é a mesma e ela tem um período de retenção
2 semanas maior. Quando a gente vê período de fixação estimado, é se não houvesse nenhuma interferência do meio externo, cuidado da cliente, cuidado com vapor, água quente, tração, pentear os cílios com muita força, ela puxar. O adesivo era para ficar aderido ali entre o período de 4 a 6 semanas, tratando da HS10, e do período de 6 a 8 semanas, tratando com HS16. A Super Ultra também é da linha das HS, mas eu não recomendo, porque eu acho ela uma cola um pouco lenta demais. Principalmente que ela antigamente só tinha de 10 ml. Eu sempre gosto de comprar colas de 3 ml. A HS16 ela também já tem 3 ml e agora elas vão ter 2 alterações na tampa em relação à cor. Lembra que eu falei que a solução veio para nós? Pensa bem, diferentes tipos de velocidade de secagem e variação melhor é uma cola mais inteligente, que tem mais benefício, que é a HS17. Ela está vindo aí com uma viscosidade um pouquinho mais baixa, não é uma cola tão líquida, uma irritação um pouquinho mais baixa, uma eficácia para alta para um clima mais tropical, que é o clima nosso, é uma cola desenvolvida para calor mesmo, realmente. E ela tem um tempo de uso, uma temperatura de uso até 26 graus e a umidade vai de 45% até 75%. Então, pensa bem, talvez essa cola seria uma cola boa para você atender a domicílio, para você conseguir trabalhar aí no seu estabelecimento sem precisar usar um ar-condicionado tão fechadinho, tá bom? Lembrando que ela sempre tem que ser armazenada em um ambiente fresco. Serve para todos os adesivos. Você não pode deixar o seu adesivo exposto ao sol, exposto ao calor, tendo variações bruscas de temperatura. Não há necessidade de você trocar, de você variar a temperatura do seu adesivo, como por exemplo colocar ele na geladeira, tá? É uma cola bem mais rápida, é uma cola de 1 segundo e eu gosto de indicar ela, a Merit Glue, né? A HS16 e a HS10, que são as colas que tem Anvisa. Quando a gente está trabalhando a diferente velocidade que existe no nosso adesivo, eles podem variar, igual eu expliquei para vocês, entre 0,5, né, que é meio segundo, a 1 segundo, entre 1 segundo e 2 segundos, de 2 ou mais segundos, sendo divididas entre adesivos rápidos, adesivos intermediários ou adesivos lentos. Uma cola de 1 segundo era para profissionais que já dominam a técnica. 1 e 2 segundos é intermediário, 2 ou mais segundos é mais lento. A fórmula de cada adesivo é diferente, por isso tem diferentes tempos de secagem. O tempo de secagem é mais rápido, são profissionais que já têm mais experiência. Não adianta você comprar uma cola de meio segundo achando que você vai conseguir trabalhar. Se você faz um volume ali de menos de 2 horas, ou tem dificuldade, ou até mesmo trabalha com uma umidade mais alta. Por exemplo, adesivo espesso e consistente demora um pouco mais a secar, porque ele tem ali na sua cadeia fórmulas onde ele fica mais grosso. Por quê? Vai necessitar de mais umidade para trabalhar de uma forma mais correta. Adesivos mais diluídos e mais líquidos, eles tendem a polimerizar de uma forma mais rápida, até mesmo penetrar um pouco mais na cutícula do nosso fio. Aí a gente consegue entender que um adesivo novo, deixa eu voltar aqui, um adesivo novo, ele tem um processo de polimeração, principalmente porque ele está um pouco mais líquido, um pouquinho mais rápido do que o adesivo que já está um pouco mais velho. Aí você percebe que a cola, ela varia de acordo até mesmo com a viscosidade. Então, por isso, você não pode deixar o seu biquinho sujo, por isso você não pode apertar o seu adesivo. É só agitar, deixa ele sempre limpinho, põe ele a 90 graus e deixa que a gota seja uma gota bem arredondado. Continuando.
Voltando a falar um pouquinho sobre o PMMA. É o que traz elasticidade ao nosso adesivo. Ele é carregado na polimerização, aumenta a resistência da ligação, o que faz com que ele polimerize, que ele endureça de fora para dentro. Proporciona a elasticidade ou flexibilidade dos adesivos, variam tanto na fórmula líquida quanto na fórmula curada. Alguns adesivos se tornam mais semelhantes a um cimento pós-secagem, enquanto outros mantêm a mesma textura emborrachada. Aí está a concentração do PMMA, que ele pode ser o metacrilato de polimetilo ou chamar de PMMA, tá? Diferença entre adesivos escuros e transparentes. Só que tem adesivo, um adesivo que quando ele é escuro, ele tem o carvão preto, que é o pigmento que dá a cor ao adesivo. Só que quando ele é transparente, ideal para campeonato, ele não tem. Então, é ideal que você trabalhe para fios coloridos. Adesivos transparentes tendem a ser secagem mais rápida e também concentrações maior de alcoóis. Eles não são antialérgicos, tá? Qual é a maneira correta de você passar, de você mergulhar o fio da extensão no adesivo? Você vem com o fio a 90 graus e vem com ele reto, entra por cima e tira por cima. Eu não faço com a minha pinça para frente e para trás. Entra por cima e tira por cima. Quando a gente faz um movimento muito brusco, ela dá uma gota, um excesso maior. Como que eu tiro esse excesso? Não é no próprio micropore. Eu venho por cima, bem devagar e tiro bem devagar. Aí ele sai totalmente. Vou deixar mais próximo para vocês conseguirem visualizar. Quando tem excesso, eu venho por cima e tiro por cima, que sai o excesso. E eu trabalho com uma extensão mais limpa. Eu quis passar esse vídeo para vocês conseguirem entender melhor o que a gente chama de microgota ou macrogota. Por quê? Uma opção para quem não trabalha com ar-condicionado é você usar concentrações maiores ou menores de adesivo. Quantidade de adesivos que usamos em condições normais, para a técnica clássica, ela deve ser de 50%, né? Mediante a proporção do tamanho dos nossos cílios, tá? Então, se você está usando um fio ali de tamanho 12, você passa 6 milímetros de adesivo. Ah, você está usando um fio de tamanho 7, você teria que passar 3,5. Sempre é bom você mergulhar, né, no clássico 50%. No volume é 30, é um terço do tamanho. E nunca seja menor do que 2 milímetros, mesmo que o fio seja bem pequenininho. Devemos sempre trocar a gota de 20 em 20 minutos para que esse processo de polimerização que acontece de fora para dentro, ela não seja de um adesivo que já está estragado. Então, entra por cima, tira por cima, bem devagar. Eu falo todos os cursos presenciais. É como se a gente bebesse como se fosse um canudinho, tá? Usar uma colmeia é uma forma interessante para que você não precise trocar a gota todas as vezes, porque a colmeia, diferente da gota, ela é como se fosse um recipiente, um suporte, aonde o adesivo só tem contato com a parte de cima. A gota, não. Eu, Miriam, não uso colmeia porque eu tenho muita dificuldade de visualizar a quantidade que eu passo de adesivo. Eu passo sempre essa proporção que eu falei, 50 para o clássico e 30 para o volume, tá bom? Aí, o que acontece? Você pode usar também uma pedra jade, para não precisar trocar tantas vezes a gota. Eu apoio na fita esparadrapo, porque ela é um pouquinho mais cheia de textura e vai me ajudar bastante. Quando a gente usa a macrogota, que é aquele vídeo que eu passei para vocês, que ele está mais grossinho, quando você tira na mesmo ângulo de 90 graus, mas um pouco mais rápido. Usamos uma quantidade maior de adesivo quando a umidade está muito alta, fazendo o adesivo polimerizar mais rápido. Você precisa de mais para conseguir compensar.
E a temperatura também pode estar mais alta, pois o adesivo perderá mais os seus catalisadores, né? Os seus estabilizadores, todas as fórmulas ali. Vai fazer com que ele polimerize mais rápido, principalmente por causa da temperatura alta. Para melhorar uma retenção, use um pouco mais de adesivo para que o tempo de secagem seja igual ao que necessitamos. Aí você vai conseguir fazer o que a gente chama também de vibração leve com o nosso fio. Quando a gente está trabalhando a técnica clássica, você pode fazer para frente e para trás, como se fosse uma vibração. Eu brinco com as alunas do presencial, falo que dá uma sardinha no fio para esparramar essa gota. Quando é o volume, você precisa que ela embrulhe. Então, você tem que fazer uma vibração para ela realmente encaixar. É sempre bom, todas as vezes que você acabou de fazer o procedimento, você visualizar fazendo um recuo com a pálpebra para ver se realmente ele ficou afastado da raiz. Porque se você não tem dificuldade com isolamento, a chance da stick é bem pequena. Vamos compartilhar aqui. Vou voltar na apresentação para você conseguir entender. Sabendo isso, o que a gente precisa entender? Que o tempo de secagem do adesivo, ele varia de acordo com a profissional. Se a profissional for lenta, ideal que ela trabalhe com adesivo um pouquinho mais lento. E o oposto para profissionais mais rápidas. Adesivos mais rápidos para profissionais mais rápidas. O ambiente deve ser controlado e monitorado entre umidade e temperatura. E sim, é importante que você use o ar-condicionado até mesmo para o conforto da sua cliente. Sem ar, a cola lenta no ambiente úmido, ela pode ficar acima de 70%. Então, o que acontece? A cola rápida em um ambiente seco, ela fica menos de 40%, né? Provavelmente em umidade. Então, quanto mais umidade tiver no ambiente, mais vai fazer com que essa cola polimerize de forma diferente. Ideal que fique nessa variação ali entre 40% até 60%, trabalhando com as linhas da HS. Eu sempre falo que é uma ordem, tá? Você monta ou isola o fio. Por último, você passa na cola e acopla. Adesivo sempre líquido e colas de secagem mais rápida vão ajudar na sua retenção. Por quê? Quando a cola é muito lenta, a chance da stick é maior e pode acontecer que o fio não fique na posição correta. Por isso que eu prefiro cola de secagem mais rápida se você for mais ágil. Beleza? Produtos e equipamentos que ajudam na retenção prolongada. Você higienizar muito bem o seu fio, né? Nós temos o nosso mousse de limpeza e eu vou explicar para vocês detalhadamente sobre isso, para vocês entenderem que melhor do que entender sobre componentes do adesivo é você entender aonde você está aderindo aquele adesivo. Não dá para pintar uma parede aonde você não tapou o buraco da parede, vai ficar dando para perceber. Então, aonde está aderindo é mais importante do que qual é o componente do adesivo, digamos assim. O adesivo sempre novos, fios de qualidade, utilizar o nanomister, utilizar o higrômetro, utilizar o ventilador, o umidificador e ar-condicionado. São os equipamentos que vão influenciar numa retenção. Você higieniza corretamente, trabalha com adesivo novo, usa fios de qualidade. Eu faço a polimerização total do nosso adesivo, que é lavar os olhos depois do procedimento. Antes de lavar, a gente higieniza com o ventilador. Meu ambiente ele é controlado com ar-condicionado e também um umidificador de ar. Minha umidade está sempre ali entre 40% a 60% e estamos sempre na média dos 23, 24 graus. 45% é a porcentagem ideal que eu considero uma boa polimerização, tá? Como escolher seu adesivo em condições desfavoráveis? Isso é muito interessante para a gente pensar. Quando a temperatura e a umidade estiver alta, a temperatura e a nossa umidade está alta, o nosso adesivo, por exemplo, ele vai secar mais rapidamente.
Um adesivo que secava ali entre 5 segundos, ele vai passar a secar 1, ele vai passar a secar 2. Então, devemos usar macrogotas e precisamos usar um adesivo um pouquinho mais lento para poder compensar. Por exemplo, um adesivo de 5 segundos. Todas as vezes que sua umidade estiver muito alta, se a temperatura estiver muito alta, você vai precisar de um adesivo um pouquinho mais lento, eu considero ele de 5 segundos, e até mesmo usar uma macrogota, uma gota um pouquinho maior que aquela velocidade que eu falei para vocês. Caso 2, temperatura baixa e uma umidade muito baixa. O adesivo, ele vai funcionar de uma forma mais lenta, porque a umidade faz com que o adesivo polimerize. Se ele está muito baixa, uma cola de 1 segundo, por exemplo, ela poderia secar entre 4 a 5 segundos. Então, devemos trabalhar com adesivos mais rápidos em caso de umidades baixas, porque um adesivo de 0,5 ou 1 segundo, ele vai polimerizar um pouquinho mais lento e vai compensar ali naqueles 3 segundos que eu gosto de trabalhar, de 2 a 3 segundos. Até mesmo se você é iniciante, você não vai ter dificuldade. Então, botei 2 extremos para a gente conseguir refletir sobre isso. Outra coisa, todas as vezes que a sua temperatura estiver quente, a cola vai secar mais rápido, acima de 25 graus. Temperatura mais fria, o adesivo vai secar mais devagar, entre 18 a 23 graus. A umidade entre 40% a 60%, cílios limpos e seco, vão ajudar nessa polimerização, tá? Você pode usar um papel, você pode até mesmo secar com ventilador. Então, vocês perceberam que há uma variação entre temperatura e umidade, faz com que seu adesivo seque mais rapidamente ou mais lentamente. Você pode acelerar o processo de polimerização do seu adesivo também usando álcool líquido no chicote. Você vai passar o álcool ali no chicote, ou até mesmo um álcool diluído com um pouquinho de água, álcool 70 também, se você passar bem na pontinha dos fios da sua cliente, vai ajudar com que abra um pouco mais essa cutícula desse fio e faça com que ele polimerize um pouco melhor. Mas eu vou explicar isso para vocês daqui a pouquinho. Vamos voltar aqui. Vamos fazer mais tipos de variações. O que vai acontecer com o seu adesivo quando ele estiver temperaturas mais altas, temperaturas mais baixas, umidades mais altas ou umidades mais baixas? A gente já sabe que a temperatura ideal do nosso adesivo está entre 18 a 23 graus e a umidade entre 60% e 40%. Todas as vezes que a temperatura estiver mais alta, ele vai ficar mais viscoso. Adesivo viscoso faz com que ele seque mais lentamente, né? Que ele tenha uma retenção um pouquinho pior. Quando a temperatura estiver mais baixa, o adesivo ele está provavelmente um pouco mais líquido. E o que vai fazer que ele seque um pouquinho mais rápido, tá? Ele vai ter um processo de polimerização um pouquinho mais rápido. Quando a umidade estiver um pouco mais alta, a umidade alta, diferente de temperatura, o adesivo que polimeriza com a umidade do ar vai secar mais rápido. Quando a menor for a umidade, o adesivo vai secar mais lento, ele leva mais tempo para polimerizar. Então, temperatura alta, umidade alta faz com que o adesivo polimerize mais rápido. Temperatura baixa e umidade baixa faz com que o adesivo se polimerize mais devagar. Ó, fatores fundamentais, já que nós falamos um pouquinho sobre os nossos adesivos e os componentes que interferem na durabilidade dos cílios. Oficialmente, a higienização dos cílios naturais é muito mais importante do que o seu adesivo, né? Do que a sua umidade, porque não adianta você controlar o produto que vai ter uma adesão
se você não está controlando o meio que ele está sendo aderido. Por exemplo, se o fio natural da sua cliente ficar viscoso, né, tiver brilho, você precisa usar um produto que vai limpar melhor aquela sujidade. Por exemplo, um produto que tenha desengordurantes, que tenha um pH um pouquinho mais alto. Mas eu vou explicar o que é pH, não preocupe. Entender um pouquinho mais sobre o pH dos cílios. Quando você vai precisar abrir a cutícula desse fio, quando você não vai precisar abrir a cutícula desse fio. Como você está armazenando o seu adesivo, se você está colocando ele exposto ao sol, controlar a temperatura e a umidade, tempo de secagem do adesivo para cada profissional, forma correta de pegar na gota, quando usar o microdrop, distância da raiz e acoplagem, respeitar o tamanho, a espessura e a quantidade dos fios e cuidados com clientes. Eu falo que isso daí, gente, é um passo a passo para uma retenção bem feita. Você entender todos esses dados, tá? Vamos continuar sobre os nossos adesivos. Estique e distância da raiz e acoplagem. Você não pode empurrar o seu feno assim que você cola. Por exemplo, você fez a acoplagem e já direciona ele para o lado. É como se... Lembra quando a gente quebrava uma xícara da sua avó na casa? Aí você queria colar ali ele rapidinho antes que sua avó percebesse que você perdeu a alcinha da xícara. Se você tentasse colar ela assim, ó, o cianocrilato, ele é um dos componentes que existem no Super Bonder. Então, se você tentar colar, a força de adesão dele é maior no primeiro contato. Não tem que ficar fazendo assim. É só encostar e vibrar. Encostar e fazer para a direita, para a esquerda ou para frente, para trás. Não é para ficar tentando, porque ele vai perder a força de ligação. Então, aguardar a mão com a pinça, fazendo o recuo com a pálpebra, você visualizar, fazendo nas nossas práticas de fio-fio, de volume, de mega, de todos os híbridos, você visualiza sempre que eu uso uma pinça um pouquinho mais curvada para conseguir visualizar a raiz do fio, porque a gente tem que entender a distância da raiz que a gente está colocando para ter uma boa retenção, porque se você coloca muito afastado, o fio vai crescer e a próprio momento, né, que é a fórmula da física que faz com que o fio gire no próprio eixo, se ele está muito afastado, vai fazer com que o fio penteie e caia, ou ele embole com o fio de baixo, gire ali no próprio eixo e ele caia. Então, tem que estar sempre a distância mais próxima possível da raiz do fio, mas não tem que ser colado na pele, tá? Eu já falei, usar 2 tipos de pinça diferentes, uma pinça curva para trabalhar o canto interno e uma pinça semi-reta para trabalhar o restante do... uma pinça semi-reta para trabalhar o canto interno e uma pinça curva para trabalhar todos os nossos olhos. Sempre fazer uma vibração leve ao acoplar e aderir toda a base e aguardar sempre nos 3 segundos ali, né? Simplesmente jogar o fio lá, não. Tem que ter aquela vibração e aguardar para que ele não grude na lateral. Eu faço o procedimento ao mesmo tempo que vocês veem isso na minha prática. Eu isolei, ó, primeiro eu pego o fio, isolo, passo na cola e acoplo. Na hora que eu acoplo, como que eu faço esses 3 segundos sem perder o tempo do meu procedimento? Eu aguardo ali. Na hora que eu aguardo, meu olhar já vai para, de novo, pegar o fio, né? Se estiver trabalhando na plaquinha, ou aguardo e vou e pego a plaquinha para poder ter esse tempo. Então, eu já faço 2 movimentos ao mesmo tempo.
na hora que você está lavando o cabelo, você tem que entender que a gente higieniza muito, 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 muito bem o nosso couro cabeludo. Porque se você não higienizar o couro cabeludo, o cabelo vai continuar oleoso. É a mesma coisa com os cílios. Não é para você lavar sem medo de esfregar bastante a linha ciliar. Você pode usar um microlips, que isso vai te ajudar bastante. Então, o que a gente faz também? Você troca sempre a gota para esse adesivo ser limpinho, esse adesivo ser bem líquido, tá? De 20 em 20 minutos. Porque se você está usando uma gota espessa, não adianta a higienização. Então, é um combo, os dois trabalham juntos. Você pode enxaguar com soro individual ou com água destilada. Produtos que têm um pH acima de 6, tá? Não pode ser menor. Eu vou explicar sobre o pH também. Produto alcalino em caso de cílios oleosos. Gente, é assim. Uma pessoa com cabelo oleoso e com cabelo seco, elas não utilizam o mesmo shampoo, não é mesmo? A extensão de cílios é a mesma coisa, você tem que entender. Quando você vai usar um produto mais alcalino, um produto que vai abrir um pouquinho mais a cutícula do fio, vai ajudar a retirar a sujidade do fio, e um produto mais neutro, porque não são todos que a gente precisa abrir. Você pode passar álcool 70 no cílio sintético ou no chicote, até mesmo na pontinha dos cílios natural da sua idade, para ajudar a unir a base do seu fém a fazer aquela polimerização total. Miriam, não estou entendendo nada. Vou explicar. É o nosso Olha como de a gente faz a higienização. É um pump para cada olho. E eu venho aqui com o microlips e vou fazendo essa higienização. A minha cliente, ela já lavou o rosto todo no banheiro, aonde tirou toda a maquiagem, principalmente da região da pálpebra inferior e a pálpebra superior. E eu venho com o microlips fazendo movimentos circulares, focando bastante na raiz desses cílios, tanto para baixo, não dói, não arde, quanto para cima. Com o soro, eu pego um soro descartável e um lenço de papel para não entornar na minha cliente. Vou pingar uma gota, elas pulam, mas não dói, ó. E eu venho tirando toda a espuma. Esse processo, eu vou repetir ele 2 vezes. Eu gosto de sempre dar uma última enxaguada para realmente a gente higienizar todo o fio. Lembra de apoiar a mão aqui, ó, para que o soro fisiológico não molhe o cabelo ou escorra para dentro do ouvido do seu cliente. E essa higienização, ela vai fazer todos os dias também na casa dela, porque ele demaquila a maquiagem. Aqui, ó, assim que a gente acabou, eu tô secando os cílios. Dá para usar um ventilador também? Dá para usar um ventilador também. Para usar o ventilador, eu preciso isolar os cílios da cliente, que já é o primeiro passo do procedimento. Eu gosto de colocar sempre o pad da parte mais larga próximo ao nariz, abre, eu puxo a maçã, olha para mim, peço a cliente para olhar para mim e cubro os cílios inferiores, fecha, e eu conserto o meu gel pad com a minha cliente com os olhos fechados. E aqui, ó, eu consigo vir com a escovinha e secando 100% dos fios. Então, a sua higienização bem feita, ela funciona para durabilidade, porque na hora que você vai fazer aqui a manutenção, eles vão estar 100% limpos e 100% secos. Continuando. Quando eu falo sobre pH, o pH é um potencial que vai medir o hidrogênico, a escala numérica utilizada para especificar a acidez ou basicidade de uma solução aquosa. O cianocrinato não adere em superfícies ácidas, e sim em superfícies levemente alcalinas e limpas de sujidade. Fazer sempre a remoção química auxilia que você faça trabalhe com essa estrutura do fio perfeita. Eu não gosto de fazer remoção mecânica. Um ambiente mais alcalino favorece a polimerização do nosso adesivo. Usar catalisadores ou álcool líquido 70 no chicote nos cílios naturais. Vou explicar.
O que se caracteriza para um fio ser levemente mais alcalino ou levemente mais ácido? É a nossa escala de pH, que ela vai de 0 até 14. Quando você encontra na fase ali do 5, 6, 7, 8, que ele está naquela fase um pouquinho mais neutra. Pode ser um neutro para o ácido ou um neutro para o alcalino. Olhe bem o que seria a estrutura do nosso fio. O pH dos nossos cílios, para você conseguir ter uma boa retenção, uma boa durabilidade, ela tem que estar sempre acima ali de 5,3, assim, um pouquinho acima do 5. Por quê? Ele está saindo do estado neutro e entrando para o estado alcalino, porque o cianocrilato, ele não adere em superfícies ácidas, em cutículas que estão um pouquinho mais fechadas, que não vai ter nem mesmo por onde o adesivo, né, que é da nossa forma mais líquida, nosso adesivo do ambiente controlado, para você conseguir ter uma boa, né, retenção, fazendo a vibração para a técnica clássica, trabalhando com wrap, com embrulho do fio para a técnica de volume. Você consegue entender, visualizando essa escala de pH, quando um fio está com a cutícula um pouco mais fechada e com uma cutícula mais aberta? Por exemplo, quando a cutícula é mais fechada, os fios são um pouquinho mais brilhantes. É aquele fio da cliente que você vê que a pele dela é mais oleosa, ela tem um fio mais grosso, bem rígido, bem preto, bem brilhante. Nesse tipo de fio, você tem que fazer uma higienização com um produto levemente neutro para alcalino, onde tem um pH acima de 7, para conseguir abrir a cutícula, fazendo um pouquinho mais de porosidade, para que esse fio tenha uma boa retenção, uma boa aderência. Porque se você não fizer isso, não adianta você grudar o aderir, né, o cianocrilato, se ele estiver oleoso, se ele estiver sujo, ou se ele for muito fechado. Então, aí você precisa do nosso mousse de limpeza na versão Power, que tem o pH 7,3. Se a sua cliente já tem um fio um pouco mais fino, o fio um pouco mais opaco, o fio um pouco mais danificado, não há necessidade de você abrir a cutícula desse fio. Então, você poderia trabalhar com o nosso mousse de limpeza, versão tradicional, que tem o pH 5,3. É a estrutura do fio que vai fazer com que você escolha qual é o produto, qual é o mousse, qual é o produto ideal para ela poder trabalhar. O que vai abrir um pouco a cutícula ou o que vai manter. Se a cutícula do fio já é aberta, já é um fio poroso, já é um fio fino, fio danificado, para que você vai trazer mais alcalinidade àquele ambiente ali do cílios natural da sua cliente para abrir a cutícula, podendo até quebrar e romper esse fio, tá? Não tem necessidade. Vou explicar um pouquinho melhor. Essa escala de danos aos fios de acordo com o pH. Um fio saudável, ele tem uma cutícula bem fechada, ele é um fio levemente ácido. Por exemplo, uma cliente que tem um cabelo mais crespo, um fio um pouquinho mais grosso, você percebe que ele é mais brilhoso, ele tá ali com essa estrutura bem mais fechada. Aí você vai vendo, ó, quanto mais poroso vai ficando o fio, mais ele vai percebendo que ele vai estar danificado, ele vai tendo menos concentração de, digamos, até mesmo de água. Ele está ali com as perdas das cutículas, passando com que ele fique mais aberto. Então, não tem como nós trabalharmos em uma cliente para melhorar a retenção sem observar qual é o fio dela, qual fio você precisa trabalhar, abrir a cutícula ou não. Como? Com produtos mais alcalinos ou com produtos mais neutros, nunca com produtos ácidos, porque senão os cílios não vai aderir, porque o cianocrilato não adere em superfícies ácidas. Então vamos lá, Miriam, como que eu vou fazer? Como que eu vou medir esse pH desse fio? Esse é um pH grômetro digital disponibilizado na nossa fábrica, que é uma fábrica especializada em produtos cosméticos. Ele mediu para mim o pH dos nossos dois produtos, do mousse tradicional, que você vê ali, ó, que ao concluir o pH, ele está
com 5,3. É aquilo que eu expliquei. Um produto de limpeza para os cílios que está do neutro para o alcalino, né? Que ele é mais neutro do que alcalino, 5,3. Então, esse produto eu vou trabalhar para aquele fio mais fino, aquele fio mais opaco, aquela cliente que ela vai higienizar ali naquela pele dela, que é uma pele um pouquinho mais seca. Então, você tem que ter um produto ideal para cada tipo de fio. O fio que é seco, ele não tá brilhoso, não tá fininho, ele está fininho, é esse pH. O segundo exemplo é o pH do nosso mousse de limpeza, que é a versão Power, que é aonde tem a concentração que vai chegar até a 7,3, tendo ser um pouquinho mais alcalino, do neutro para alcalino, para ele ficar um pouco mais concentrado e realmente abrir a cutícula desse fio. Você consegue entender a partir daí que é impossível a gente procurar uma boa retenção sem entender aonde os nossos cílios estão sendo aderidos. São as duas opções. Essa medição, ela consegue ser mais precisa quando a gente tem esse aparelho industrial. Mostrei para vocês ali a conclusão nas duas imagens e a medição do nosso pH. Concluímos, então, os nossos dois mousses de limpeza. A versão Power, que é a embalagem branca, que ela tem o pH entre 7,3, e a versão tradicional, que está entre 5,3, que é um produto do neutro ou um produto neutro para o alcalino. Jamais devemos usar produtos ácidos para fazer a higienização dos nossos cílios. Lembrando que a diferença entre os dois está também na hidratação da pele. A versão tradicional, que é a versão da embalagem escura, você consegue ter a hidratação. No Power não hidrata a pele. Como que você vai oferecer isso para sua cliente? Peles oleosas, versão Power. Peles secas, versão tradicional. Fios grossos, versão Power. Fios finos, versão tradicional. Fios brilhosos, versão Power. Fios opacos, versão tradicional. Tá? Não existe retenção de 30 dias sem a ajuda da cliente. Então, quais são os cuidados fundamentais? Não tomar banho quente, não usar sauna, sim, atrapalha a qualquer momento, sim, o alecrinato quando ele fica mais estável, quando ele está exposto ao calor. Cuidado com a forma de dormir, higienizar sempre, pentear sem fazer tração, sem ficar esfregando bem na basezinha, principalmente quando eles já estão crescendo. Cuidado com clientes que estão tendo algum tipo de disfunções metabólicas, que pode acelerar o crescimento do fio, clientes que estão tendo perda de fios um pouquinho mais precoce, a gente sempre tem que avisar para ela, tá? Todos os nossos mousses estão disponíveis no nosso site, lojaemiliamota.com. E aqui é o nosso trabalho que vocês encontram até no nosso curso online, aonde a gente faz a diferença, né? Eu até printei no meu iPhone para vocês visualizarem como foi feita a manutenção, que é também a nossa mentoria de manutenção. Dia 25 de fevereiro, teve um prazo de 42 dias para que a Suelen, né, nossa modelo, voltasse. Esses cílios que a gente fez aqui foi um cílios de demonstração sobre manutenção, que é uma dúvida que muitas alunas têm. Um olho tá a manutenção, pode olhar para cá, e um olho eu fiz uma remoção química e fez uma nova aplicação. Olha para frente. A Suelen... Esses cílios que a gente fez aqui foi um cílios de demonstração sobre manutenção, que é A Suelen é o nosso exemplo da durabilidade. Vocês acompanharam na nossa turma de manutenção que ela chegou com cílios enorme, gigante,
bem na ponta, depois de 42 dias, e eles estavam extremamente cheios. Depois ela voltou, depois de 34 dias, para ser modelo do nosso curso de mega volume presencial, e os cílios dela ainda estavam lotados. O que eu faço com a Suelen todas as vezes que ela vem? Assim que acaba o procedimento, a gente lava os cílios. Eu seco com o ventilador primeiro, para evitar o que a gente chama de polimerização de choque. O que é polimerização de choque? O adesivo, quando ele está saindo do estado do monômero, ele líquido, para um polímero, ele está polimerizando e ele vai perdendo ali os seus componentes, como o formaldeído, como o fume, todos os fumos que o adesivo solta. Se você molha de imediato, lembra quando lacrimejava, quando a gente estava começando, ele faz a polimerização de choque e ele fica branco. E o que acontece, meu amor? Não tem uma boa retenção quando a cliente lacrimeja, lembra? O que você tem que fazer? Você tem que fazer com que o adesivo saia do estado líquido ali, saia todos os fumes para depois molhar. Tem que sempre passar o ventilador bem antes, pentear, para fazer com que todos os gases saiam, para que quando você molhar, ele não decante, polimerize e forma aquela parte branquinha. Tem que estar sempre bem seco. Secou, pode lavar à vontade. Então, qual que é o nosso protocolo? O meu segredo para fazer com que os cílios tenham essa durabilidade muito boa. Você tem que higienizar o rosto da cliente antes no banheiro com o nosso mousse de limpeza, tá? A gente faz com a versão Power, com a versão tradicional. Higieniza a segunda vez na maca, aí você pode escolher a versão Power ou a versão tradicional, de acordo com o fio. Segue com papel absorvente e com ventilador. Controle seu adesivo. Entenda a distância da raiz para trabalhar. Faça a vibração leve com o fio. Acople 50% no clássico, 30% no volume. Troque a gota entre 20 e 20 minutos. Seque com o ventilador. Molhe com nano. Eu boto água filtrada dentro do nano, tá? Para fazer aquela lavagem. E penteio e seque muito bem os cílios depois que eu lavei. Vocês que são nossas alunas de curso, vocês que são nossas alunas de curso presencial, vocês que são nossas alunas de curso online, a mentoria de manutenção está lá, vocês vão exatamente como eu faço isso. Espero que vocês tenham entendido, espero que tenha ficado clara a diferença do pH, por que você precisa de 2 produtos diferentes para fazer essa higienização dos cílios. Qualquer dúvida, é só entrar em contato. Muito obrigada. Espero vocês no nosso site. Não se esqueça que você, nossa aluna, tem um cupom de desconto. Pede lá o cupom de desconto para poder ter o nosso mousse, até mesmo na versão do atacado, para seus clientes. Um grande beijo. Com Deus.